Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast, nosso ponto de encontro para que a gente possa falar sobre tudo que é de mais relevante para quem trabalha com gestão de pessoas. Portanto, se você é RH, está em RH, caiu em RH ou ama recursos humanos, está estudando, seja lá como for a sua relação com RH, sinta-se em casa, fique à vontade, essa é a nossa casa e essa é a nossa comunidade. Falando em comunidade, já quero deixar aqui o recado para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, canal no YouTube e no LinkedIn, tanto na Company Page quanto no grupo de discussão. A gente já está com mais de 130 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias por lá, portanto fica o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade e, de fato, se conectar com outros RHs por lá, trocar ideias, insights, como eu falei, porque cada vez mais a troca por lá tá mais legal, assim. Então, poder contar com a sua participação por lá vai ser um grande barato. A gente vai falar no episódio de hoje sobre a pesquisa Panorama do Bem-Estar Corporativo 2024, que o Gympass lançou recentemente, e quem vai ajudar a gente a um pouquinho desbravar e comentar um pouco dos destaques da pesquisa é o Renato Basso. Ele é vice-presidente de pessoas global do Gympass, e eu agradeço super o Renato por ter tirado um tempinho para falar com a gente, viu, Renato? Imagina, Daniel. Obrigado a você, Daniel, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder bater um papo, trocar ideia, trocar conhecimento e aprender, né? Acho que o objetivo das comunidades é exatamente essa, a gente poder trocar boas experiências e todo mundo evoluir e melhorar essa área que, como você mesmo falou, eu posso dizer que eu amo bastante e em dado momento da carreira acabei caindo aqui em RH, mas quanto mais a gente conseguir se ajudar, melhor. Show de bola, que fantástico. Se a gente puder aprender juntos, melhor ainda, né, Bruninho? Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você, participa com a gente hoje. Fala, gente. Renato, prazer recebê-lo por aqui. Olha, eu quero fazer um adendo inicial, que a gente não está falando de uma pesquisa, a gente está falando da pesquisa. Está muito completa, tem muita informação. Eu acho que a gente precisaria de uns 7 episódios para conseguir destrinchar ela como um todo. Então eu faço o reforço também que aqui no RH para você a gente fez matéria, a gente divulgou essa pesquisa do Gympass. Então, para quem quiser acompanhar depois o material completo, vai ficar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E é isso aí, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Gente, é isso aí, como o Bruno já antecipou, a gente poderia destrinchar esse podcast em muitos outros episódios, porque a pesquisa está super completa e já fica o convite de fato para você acessar lá o rhpravocê.com.br, encontrar a pesquisa. Você vai encontrar no post, né, na matéria chamada Problema de Incompatibilidade, Ameaça Bem-Estar dos Profissionais, e lá você vai encontrar o link completinho para poder baixar a pesquisa lá no site do Gympass, tá? Mas eu quero começar essa pergunta, essa conversa aqui com o Renato, chamando justamente a atenção, Renato, do quanto a pesquisa, né, o Panorama radiografou assim, uma questão que tem, de alguma forma, sido bem importante nas relações de trabalho como um todo e tem impacto direto na saúde mental de todo mundo, dos trabalhadores e tudo mais, de todo profissional, que é o lance do modelo de trabalho, né? O híbrido, a distância, o presencial. A pesquisa, de fato, comprovou que esse debate em relação aos modelos de trabalho tem sido determinante para a construção de estratégias de bem-estar. E o RH está no meio de tudo isso, ele tem que mediar isso de alguma forma, porque parece, pelo menos, né? E aí a gente tem outras sondagens que a gente tem abordado no RH para você e tudo mais, que boa parte dos profissionais quer uma coisa, quer um modelo que priorize mais o híbrido, o home office e tudo mais. E boa parte dos líderes organizacionais e tal prefere a readoção, digamos assim, do modelo presencial. E isso, claro, é um dilema, digamos assim, que as empresas têm enfrentado, principalmente no pós-pandemia. Cara, como RH, primeiro eu quero te convidar para falar um pouquinho da sua atuação no Gympass, dos seus desafios atuais e tudo mais. Mas como é que media, né? Como é que você consegue mediar esse dilema, digamos assim, que a gente está vivendo nos últimos tempos, Renato?
Legal, Daniel. Pô, esse é um tema muito crítico, né? E está cada vez mais em destaque, né? Se você abrir qualquer portal hoje, qualquer questão de informação, tem empresa falando para todo mundo voltar para o escritório, tem empresa falando que não vai voltar nunca mais para o escritório, tem empresa meio que no meio do caminho, não sabe muito bem o que fazer. E eu acho que a principal questão aqui é ter um conhecimento das características da sua própria organização. Acho que o panorama do bem-estar corporativo, que acho que vocês já citaram e que é uma pesquisa que está super bacana, né? Vou reforçar para o pessoal entrar lá, baixar, porque tem muito conteúdo, né? Isso é uma coisa importante. Tem muito conteúdo tangibilizado, tem número que vai ajudar você como profissional de RH ou como um profissional a trazer essas discussões dentro da sua organização, né? Porque geralmente fica naquele achismo, ai, mas parece que... Não, ó, nossa pesquisa foi feita com 5.000 pessoas profissionais em 9 países, de diversos tipos de senioridade, né? Desde liderança até pessoas no começo ali da sua jornada, o que dá um embasamento muito legal para você ter essa discussão. E aí, voltando ao ponto inicial, e depois eu posso falar um pouco mais dos meus desafios aqui, da minha jornada do Gympass, mas focando aqui um pouco no desafio, é o seguinte, muitas das conversas que eu venho tendo, que eu já vinha tendo nesses últimos 2 anos, ou meio fim de pandemia, sobre esse tema, eu vi muita gente afirmando que não, pô, os colaboradores eles vão querer ficar 100% remoto. Vão querer, com certeza, é o que o indivíduo quer e etc. E um pouco dessa dicotomia que você comentou. E os líderes não, eles querem, e muitas organizações ainda têm aquela mentalidade um pouco mais, que eu acredito um pouquinho mais antiquada, dependendo da característica da sua organização, que não, tem que todo mundo voltar. E óbvio, né? Assim, tem gente que tem planta fabril e nunca parou, então vamos levar em consideração sempre o seu próprio contexto, porque tem questões particulares de cada organização. Mas o que a nossa pesquisa identificou é que o que as pessoas querem é ter opção. Não é só voltar para o escritório e não é só ficar remoto e só ficar em casa. A gente percebe dentro da nossa pesquisa aqui com os dados que o que mais traz retorno e satisfação para o indivíduo é ele ter flexibilidade para encontrar a melhor solução que se encaixa à sua vida e ao seu dia a dia. Que, por exemplo, vamos pegar a gente por aqui, eu estou assumindo, né? A gente não falou, mas me parece que o Bruno está na casa dele, me parece, Daniel, que você também está na sua casa e eu estou no escritório. Gente, é sexta-feira, etc. E eu escolhi vir para o escritório. A gente tem hoje uma cultura e uma política híbrida, e eu que escolho e eu que acabo determinando o que melhor se encaixa para o meu dia. E, pô, para a gente fazer um bate-papo como o de hoje, tem talvez a internet que é muito mais fixa aqui do escritório, etc. Então, tem características aqui que me ajudaram a estar por aqui. Então, só para trazer um pouco de dados ali que a gente identificou. Dentro dessa questão do local de trabalho ser diferente, né, do que o que a pessoa gostaria, e é aquela opção, as pessoas dizem que elas têm o dobro de chance de relatar a insatisfação com a empresa atual. 19% dessas pessoas falaram que em seu ambiente de trabalho não preferido elas estão infelizes, né? Versus 10% dos funcionários que em seu ambiente de trabalho preferido, né? E além disso, a gente está falando que a gente identificou que 1/3 dessas pessoas que a gente conversou, né, 36% aí desse pessoal desejaria trabalhar em um ambiente de trabalho diferente, que no fim das contas é isso. Pô, ontem eu talvez preferi estar em casa porque eu queria focar mais em questões internas. Eu não vou falar com as pessoas, eu não vou ter reuniões com outros, etc. Eu não vou trocar tanto. Vou focar aqui no que eu preciso fazer. E hoje eu estou aqui porque eu tive um almoço com um dos executivos que a gente tem aqui no Gympass e a gente já unificou a nossa reunião mais almoço e aproxima mais a nossa relação. A gente tinha esse bate-papo aqui que a gente está fazendo e por características de internet, de estrutura e etc. Eu preferi estar aqui e isso me dá mais paz de espírito para eu conseguir fazer o quê? Entregar o meu melhor no nosso bate-papo, entregar o meu melhor na minha relação com esse stakeholder, né, que eu tenho aqui internamente. Então, acho que fica muito claro que, gente, ser prescritivo nessa hora e não ouvir a sua equipe, né, os seus colaboradores, as pessoas que compõem a sua organização. E sim, de novo, sempre levando em consideração suas particularidades e aí propor soluções de acordo com isso, é a melhor prática, né? Eu poderia dizer que é a melhor prática. E aí as pessoas falam, pô, é mais fácil, né?
É mais fácil você falar volta todo mundo ou mais fácil você falar não volta ninguém. Você Exato. propor soluções que são mais flexíveis ou que tentam endereçar um pouco mais a individualidade da pessoa é muito mais complexo, mas traz muito mais retorno, traz muito mais felicidade, que consequentemente traz mais saúde e bem-estar. Aí você falou de saúde mental, aí tem saúde física e etc e tal, e consequentemente faz com que a sua, né, isso já está mais do que claro por N outros estudos, né? Você pode achar que a sua força de trabalho feliz, motivada, engajada, ela é mais produtiva, ela entrega mais. E é isso que as organizações querem, né? As organizações querem uma força de trabalho que entregue mais através de um ambiente onde elas se sintam pertencentes, onde elas tenham opção e onde, no fim das contas, elas se sintam felizes, né? Eu espero que nenhuma organização quer que no domingo, no fim da tarde, a pessoa comece a ter aquele faniquito, né? Aquele, putz, amanhã eu tenho que trabalhar. Não é nem ir para o escritório. Amanhã eu tenho que trabalhar. Esse aí é o começo do fim, né? Daquela questão de tipo, pô, você não é ali que você, para mim, acho que esse é o primeiro indicador de que tem alguma coisa que não tá tão legal. Não sei qual é, mas tem alguma coisa que não tá tão legal. Se no domingo ali, umas 7, 8 da noite, você já começa a sofrer com a segunda-feira, tem alguma coisa que não está tão adequada, ou é na sua expectativa, ou no que você está fazendo, e aí acho que tem também a responsabilidade do indivíduo, né? A gente não está falando da responsabilidade só das organizações, mas tem que ouvir as pessoas, tem que ter um canal transparente, onde você consiga estabelecer essa relação de troca, né? Entre liderança ou a entidade, né? A gente fala organização, a empresa, não existe essa entidade, também são pessoas, né? Mas os tomadores de decisão versus as pessoas que compõem ali o quadro de colaboradores terem uma relação mais transparente, de confiança, onde tem troca, né? Bruninho, acho que, pô, de tudo que o Renato falou, e são muitos tópicos, né? O que mais me chamou a atenção é o lance assim, a flexibilidade, né? A gente está em um momento, em um contexto que a flexibilidade é muito valorizada em todos os sentidos, só que ser flexível dá mais trabalho, porque é o que o Renato falou, quer dizer, seria muito mais simples a gente definir uma estratégia e ir, vamos até o fim com ela, mas isso machuca as pessoas, isso faz mal para a gente, para a nossa saúde e tudo mais. Então, acho que a flexibilidade tá em alta e não é por acaso, né? E até o meu questionamento, Renato, falando sobre essa questão da flexibilidade, eu queria entender por que a conta não está fechando. Porque hoje, acho que são inúmeras as pesquisas com líderes, com diretores, C-level, onde a qualidade de vida do colaborador, o bem-estar do colaborador já tem um protagonismo, já é uma prioridade. Todo mundo está falando disso hoje, de ter o colaborador mais feliz, mais engajado, mais satisfeito. E aí o que acontece? Você oferece um benefício a mais, você desenvolve um projeto, uma iniciativa, você faz alguma coisinha aqui, outra ali. Mas eu fico com a percepção que quando a gente está falando da flexibilidade, né? Ou as empresas estão empurrando a sujeira para baixo do tapete, no sentido de, olha, com isso aqui eu não tenho o que fazer, então eu vou fingir que isso aqui não impacta na saúde mental dos colaboradores, porque tem tantas outras coisas aqui para ajudá-los, ou elas não estão sabendo o que fazer. É uma conta que não está batendo. Olha, isso aqui faz parte da equação, mas a liderança não está disposta a colaborar com isso aqui. E agora, o que a gente faz? Então, eu queria entender um pouquinho a sua percepção nesse sentido. As empresas não estão conectando essa flexibilidade à saúde mental, ou por não terem tanta liberdade ali para desenvolver uma iniciativa aqui, outra ali, elas jogam para baixo do tapete e faz de conta que isso não conta. Boa. Agora eu acho que tem um gancho interessante para eu falar um pouco da minha jornada aqui no Gympass, né? Eu estou no Gympass há 6 anos, né? E eu entrei no Gympass para trabalhar recrutamento para a América Latina. Trabalhei bastante com recrutamento, a minha vida anterior ao Gympass também foram quase 10 anos de recrutamento especializado e etc.
E quando eu entrei no Gympass, a gente tinha, se eu não me engano, umas 600 pessoas. Hoje a gente já está com quase 2.000 colaboradores em 11 países. Então, tipo, um crescimento bem bacana, exponencial. Depois desses 2 anos iniciais no Gympass como recrutamento, eu migrei para uma cadeira de Business Partner, né? Então, uma cadeira generalista de RH, e é a cadeira que eu tenho hoje, né? Então, hoje eu lidero globalmente a área dos Business Partners para algumas das nossas funções. E por que eu estou falando um pouco dessa jornada? Porque nesses 6 anos, e óbvio, até antes de eu estar aqui presente no Gympass, a gente vem trabalhando mudanças transformacionais na nossa cultura. Então, a gente vem reforçando, criando processos e procedimentos que deixem claro o que a gente espera da nossa cultura. Porque, no fim das contas, muita gente fala de cultura, mas você não muda a cultura, né? A cultura não é algo que você consegue ir lá e alterar. O que você consegue alterar? Você consegue determinar quais são as atitudes que você espera dentro da organização e reconhecer essas atitudes e não reconhecer as atitudes que não são positivas ou alinhadas com aquilo que você espera com seus valores. Isso é a cultura. A cultura, ela é o conjunto das atitudes e como as pessoas elas interagem dentro da organização. E para você mudar isso, leva tempo. E mudança transformacional, que é a maior parte das iniciativas e dos projetos de RH, tem que ter tempo para sedimentar e para acontecer. Então, eu estou falando um pouco sobre isso porque os 6 anos que a gente está aqui, a gente teve clareza e conseguiu estabelecer em parceria com o nosso fundador, CEO e todas as nossas lideranças, os princípios do que a gente gostaria de trabalhar dentro da nossa organização. E aí eu vou fazer o gancho lá de onde chega isso nos benefícios flexíveis. Mas o princípio praticamente básico que a gente parte do pressuposto aqui no Gympass é que a gente traz pessoas para cá que são adultos responsáveis. Então tem uma corresponsabilidade de tudo. A carreira, ela é sua, Bruno, ela não é da organização. Né? A saúde física, Daniel, é sua. Eu não posso ir lá treinar por você. A saúde mental, Bruno, é sua. Eu não posso ir lá e fazer, não sei, psicólogo. Eu não posso fazer mindfulness por você. Eu posso fazer o quê? Estabelecer um ambiente com segurança psicológica, estabelecer um ambiente e propor um ambiente onde a gente tem transparência, onde a gente tem exemplo, onde as organizações e os líderes têm essa responsabilidade de ser exemplo e de estabelecer essa conversa com os seus times. Se o indivíduo não traz isso de volta, eu não tenho o que fazer como organização. Mas então, partindo desse pressuposto, né, de confiança, de empoderamento, de responsabilidade e de flexibilidade, a gente começou a criar cada vez mais os nossos processos, né, embasados nisso. Então, no fim do dia, acho que um pouco do que você falou dessa discrepância e dessa dicotomia é organizações que entendem que isso é importante, mas vai lá e criam um projeto que não conversa com o que era ou o que é a realidade que aquela organização estava vivendo. Então, você colocar lá só um benefício, e a gente pode falar até do Gympass, tá, gente? A gente tem dado aqui que a aderência, por exemplo, da nossa solução de Gympass, que é uma solução holística de saúde e bem-estar, que lá dentro tem saúde física, mental, financeira, nutricional, você consegue encontrar a solução como indivíduo para praticamente todos os aspectos de saúde e bem-estar. Você ir lá e só implementar o Gympass e não conversar com a cultura da organização, o indivíduo e mesmo o líder, não sentir que aquilo pertence a ele ou que ele tem a possibilidade de usar aquilo e que não vai ser mal visto se ele sai e vai treinar e volta a trabalhar e etc e tal, a solução não funciona. E aí você não tem aderência, e aí você não tem conversão, e aí você não vê os benefícios de médio e longo prazo disso, porque os benefícios de médio e longo prazo, a gente soltou uma outra pesquisa também esse ano que é super interessante, que é a de retorno sobre o investimento de bem-estar. Então, as organizações que estão trabalhando isso de forma consistente, no tempo, alinhadas à sua cultura, aos seus valores e às suas particularidades, estão encontrando e estão vendo retorno até diretamente na diminuição de custos de plano de saúde. Pô, que organização que não quer ter diminuição de custos de plano de saúde no tempo? E, consequentemente, uma força de trabalho mais saudável, mais produtiva, mais feliz, mais engajada, mais pertencente, com mais orgulho de pertencer, aquele negócio de, pô, eu quero que as minhas pessoas tenham visão de dono. Mas se você não dá empoderamento para que elas tomem decisão, pô, como é que elas vão ter visão de dono? Eu quero que as pessoas elas sejam os donos do seu próprio tempo e da sua própria agenda. Pô, mas se você é prescritivo e você fala que as pessoas não vão ter nenhuma reunião tal dia, você como organização está fazendo coisas que não conversam com a estratégia que você acabou estabelecendo. Então, acho que para mim,
a questão dos benefícios flexíveis, né, ou de você conseguir implementar soluções no geral, que consigam se adequar à maior parte da realidade dos indivíduos, porque isso é uma outra coisa que a pandemia escancarou, né? Acho que se a gente for olhar um copo meio cheio da pandemia, é que mostrou o quê? Que a gente tem que desestigmatizar as conversas de saúde mental, mostrou que é extremamente importante, que não existe aquela separação entre o Daniel profissional e o Daniel pessoa física. O Daniel é o Daniel, o Bruno é o Bruno. Ele não consegue departamentalizar os problemas na cabeça dele aqui e vir para o trabalho e só pensar no trabalho. Isso não existe. E era uma coisa muito comum, né? Vamos lá, não precisa nem ir muito longe, vai, há 10 anos atrás, isso é uma coisa extremamente comum, a divisão entre a vida profissional e a vida pessoal. Você tem uma vida, né? Como é que você consegue, né, navegar todas as responsabilidades que você tem como indivíduo? E como é que a organização reconhece que, por exemplo, eu não sei da realidade de vocês, mas eu posso falar das pessoas do meu time. Eu tenho gente no meu time que tem filhos e eu tenho gente do meu time que não tem filhos. A gente tem hoje, já pegando um exemplo das nossas políticas, a gente implementou e, na verdade, comunicou que a gente vai permanecer no modelo híbrido, né, até ad eterno, digamos assim. E o nosso modelo híbrido, ele até tem um twist aqui, uma mudança interessante. As pessoas, elas podem vir ao escritório até 3 vezes na semana. Por que a gente fez isso? E tem gente que, se você alinhar com o seu líder e com o seu business partner, né, com o seu RH, não tem uma obrigatoriedade de você vir para o escritório. A gente quer que as pessoas, elas encontrem a jornada que vai beneficiar esse balanceamento da vida pessoal ali, das responsabilidades com a vida profissional, e a gente espera que as pessoas entreguem a forma e etc. Eu só espero também, o que eu controlo aqui com o meu time, é que eles não trabalhem muito mais. Eu não espero que o meu time trabalhe 12 horas por dia, em média, todo dia. Isso aí a gente vai monitorar. E a gente vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Mas se você está entrando às 8, às 9 ou às 10, e se você está saindo às 6, às 7 ou às 8, aí é com você. A gente não quer impor a forma de trabalho. A gente quer alinhar objetivos, a gente quer ter uma relação de confiança e transparência, e a gente quer focar no resultado. A gente não quer focar no input. A gente não quer focar no quantidade, talvez, de horas, né? Óbvio, gente, tem que sempre ter um caveat aqui, né? Tem particularidades. A gente tem áreas aqui, como a nossa área de Customer Experience, que tem jornada. Então, a gente tem os nossos agentes que têm jornada. Não é a flexibilidade para todas as características de função. É o máximo de conceito de flexibilidade que a gente consegue adequar e implementar para cada uma dessas áreas que a gente tem no Gympass. E aí, voltando à nossa política, então a gente comunicou que a gente vai se manter híbrido e as pessoas, elas, assim, a gente teve um feedback tão positivo, porque você tem a opção, se você quiser vir para o escritório, você vem para o escritório. Tem países que a gente não tem escritório, mas a gente tem um passe de um escritório flexível. Então, você quer levar o seu cliente e fazer uma reunião, porque você é uma pessoa de vendas, você tem a opção. Você quer fazer essa reunião de fora. Então, assim, o feedback que a gente está recebendo, isso é um dos aspectos aqui, é que isso conversa com a cultura que a gente vem fomentando há mais de 6 anos. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que tem que ter muita clareza de o que essa organização espera, né? E aqui não tem certo e errado, tá? Eu estou dando um exemplo muito do que é a nossa realidade e do que a gente acredita, mas que veio baseado naqueles princípios, né? Um pouco do que eu falei aqui. A questão da confiança, a questão do empoderamento, da responsabilidade, porque também não é empoderamento sem responsabilidade, e da flexibilidade. Como é que você está usando? Então, eu, por exemplo, quando eu saio para fazer o meu treino de bike 10, 11 da manhã alguns dias, eu falo para o meu time, eu falo, gente, eu saí lá, eu marco na minha agenda e eu pergunto para elas, né, o que vocês fizeram? Como que vocês fizeram? Como é que está a sua jornada? Como que não está? Então, assim, isso também é uma troca constante. Então, acho que começa muito daí essa principal discrepância, acho que da pergunta que você comentou, Bruno. Ô Renato, ainda na esteira das discrepâncias, digamos assim, ou das dicotomias, né? Eu queria pensar uma fala, assim, do que você trouxe agora mesmo, que em algum momento você falou sobre o gap que existe entre os benefícios flexíveis e o engajamento da galera na utilização desses benefícios, de modo geral, digamos assim. E a pesquisa até radiografou isso de alguma forma, porque 93% dos respondentes disseram que qualquer programa de saúde e bem-estar, né, assim,
a saúde e bem-estar no corporativo é tão importante quanto o salário, mas 77% disseram que utilizam os benefícios flexíveis que são oferecidos pelas empresas. E aí, obviamente, que existe um desafio para o RH engajar essa galera na utilização dos benefícios. Eu não sei se há um problema de comunicação sobre os benefícios, sobre o que aqueles benefícios de fato estão trazendo, ou se há uma incompatibilidade dos benefícios oferecidos e aquilo que a galera quer e espera da empresa. Então, como é que dribla isso, digamos assim? Porque se é tão importante quanto o salário, eu tenho certeza que o salário a galera usa. Mas por que nem todo mundo usa os seus benefícios? Acho que isso é um tema super importante, né? Acho que uma das coisas que a gente também identificou, já atrelado aqui aos resultados da pesquisa, bem conectado a isso, que é que 91% dos profissionais de alta liderança, eles conseguem reservar um tempo para eles cuidarem deles mesmos, né? Enquanto o mesmo vale para uns 76% dos gestores, né? E 66% dos não gestores. Por que acontece isso? Né? Acho que uma das principais questões dessa mudança é aquela sensação de que eu, como um indivíduo não líder na organização, eu não tenho o poder de controlar o meu tempo, a minha agenda, e eu sou cobrado de uma forma quase que prescritiva. É o famoso 9 a 5? Se eu tenho uma obrigatoriedade de trabalhar das 9 às 5 e tal, e eu não estou nem falando só da jornada de trabalho, né? Eu estou sendo prescritivo. E essa definição organizacional sendo prescritiva, ela acaba se esbarrando em outras realidades. E à medida que você vai subindo dentro da sua carreira, você vai tomando mais esse poder para si, você vai tendo uma diferença do que do que é esperado de você dentro da organização, e você tem um pouco mais de controle sobre isso. Então, acho que essa questão importantíssima é os líderes sêniores não confundirem essa autonomia e empoderamento que talvez eles têm dentro da organização, que não necessariamente conversa com toda essa cultura e com tudo isso que está acontecendo no dia a dia, versus o que está acontecendo com o pessoal do começo da jornada ali, do começo da pirâmide. Então, quando você não faz um esforço desproporcional como liderança para demonstrar que qualquer jornada que você implementou na sua organização de saúde e bem-estar pertence a todos, e se você não faz uma excelente comunicação, com certeza tem desafio de comunicação, tem desafio de conversa entre essa estratégia ou essa implementação de programa e de projeto com a cultura que até ali estava instalada, né, ou as atitudes que até ali estavam instaladas. Aquele negócio, como é que eu vou sair para treinar se às 6 da tarde ou às 5 da tarde e voltar a trabalhar um pouco depois, se eu estou no escritório e eu estou saindo e rola aquela piadinha, pô, e aí, Renato, tá desmotivado? Essa coisa parece simples e parece meio que boba, mas ela é um reflexo do que acontece dentro daquele ambiente organizacional. Então, acho que sim, tem um desafio de comunicação. Sim, tem um desafio dessa percepção da alta liderança, do que é a realidade que eles vivem hoje versus a realidade que talvez um analista dentro da sua organização vive, e aí é importante aquele canal de comunicação, lembra? A gente, por exemplo, aqui no Gympass, tem uma pesquisa de engajamento que a gente roda todo trimestre. E ela é a mesma pesquisa, o mesmo set de questões que a gente passa para a organização inteira, e a gente interage com os nossos indivíduos de forma anônima, né? Essa pesquisa é 100% anônima, mas é muito legal da nossa ferramenta porque ela permite o líder conversar com a pessoa que respondeu a pergunta, sem a pessoa que respondeu a pergunta se identificar, mas sabendo que é o líder que está respondendo. Então você estabelece ali uma troca e aí, né, dado o ambiente, você faz com que a pessoa ela se sinta mais confortável, né? Porque a gente sabe, não dá para retirar também os aspectos humanos. Por mais que a gente queira, né, ter uma estrutura ao menos hierárquica no sentido burocrático possível, sim, a gente não pode esperar que a maior parte dos analistas vai se sentir super confortável em ir lá e se posicionar versus um diretor, um VP, um líder e tal. Isso dá, esses canais dão e reforçam essa comunicação mais transparente. E aí, se você consegue tirar esses insumos da melhor forma possível, você consegue trabalhar em cima disso. Você consegue trabalhar no fato de que, opa, peraí, talvez eu estou percebendo aqui como um líder sênior da organização, que eu consigo ter mais controle da minha agenda, mas o analista do meu time está ali 2, 3 níveis abaixo, não está conseguindo fazer esse negócio. Por quê? Deixa eu entender por quê. Deixa eu entender como é que está ali a dinâmica do dia a dia dessa pessoa e o porquê que ele não está se sentindo empoderado. E o que eu, como líder, posso fazer. Porque daí também não é
a gente colocar nas instituições, né? Porque isso acontece muito. Ah, e a empresa não faz por mim, mesmo líder e mesmo o indivíduo. Ah, a liderança não faz por mim. Tem que quebrar essas entidades, essas instituições e a gente começar a tratar de pessoa para pessoa, né? Que é esse nosso bate-papo aqui. Eu recebo muito esse feedback. As pessoas vêm falar comigo e eu falo, tipo, nossa, mas eu não esperava que um bate-papo com você, que é o negócio dos cargos, né, no mundo corporativo. Ah, você que é vice-presidente disso. Eu falei, gente, eu sou o Renato Basso. Eu estou esse cargo aí e eu quero que a gente evolua a nossa cultura, a nossa organização, a nossa forma de pensar. Mas se você não me reconhecer como o Renato Basso, a pessoa que está aqui batendo um papo com vocês, que é a mesma pessoa num happy hour, é a mesma pessoa numa reunião estratégica de planejamento, sabe? E se eu não reconheço que eu posso ser eu mesmo e trazer essa realidade para o indivíduo, ele não vai se conectar. E aí a gente tem esse dilema também, que é muito grande do mundo corporativo, que ao longo do tempo as lideranças não se sentiam e não podiam ser vulneráveis. Aquele negócio de você tem que ter todas as respostas. E se eu não tiver todas as respostas, eu me sinto um impostor, porque daí eu não mereceria estar nessa cadeira. Sim. E aí os líderes eles começam a crescer e ficar cada vez mais sozinhos e cada vez mais distantes da realidade dos indivíduos, e cada vez mais desconexo com essa questão de até de inspirar e de entender o que está se passando no dia a dia de uma pessoa que está começando a jornada profissional dela agora. Então, acho que voltando aqui também é falar um pouco de vulnerabilidade, de eu virar e falar assim, pô, eu não vou ter todas as respostas, mas vamos descobrir junto. Vamos entender o que está acontecendo no seu dia a dia, que você não está sentindo, que você pode ir lá e usufruir desse projeto, dessa jornada, dessa solução que a gente implementou como organização. Então, acho que o ponto crítico aqui, sim, tem comunicação, sim, tem o papel do RH, mas tem uma clareza muito grande de qual que é a cultura. Quais são as atitudes que você espera na sua organização? Como é que isso está conversando com os valores que você tem? Porque se atitude e valor ficar lá na parede só, e você reconhecer outras coisas, todo mundo percebe, tá, gente? Assim, é engraçado, porque a gente acha que as pessoas não percebem. Você falou um pouco disso, né, Bruno? Pô, será que eles estão pondo para debaixo do tapete? E aí as pessoas não vão perceber? Não, cara, elas percebem. E aí o que acontece? O reflexo disso para a organização fica mais difícil atrair talento, fica mais caro atrair talento, fica mais caro manter as pessoas na organização engajadas. Você tem aumento de turnover. A gente sabe que numa continha aqui, né, de papel de pão, putz, cara, é 3 vezes mais caro, mais ou menos, você substituir uma pessoa que acabou saindo da sua organização que estava indo minimamente bem. Então, pô, o RH, no geral, não coloca essas coisas no papel, né, para ir lá influenciar a organização e falar assim, gente, a gente precisa trabalhar bem nisso, mas não vai dar resultado no mês que vem. Vai começar, é uma sementinha que você tem que plantar, e a gente brinca aqui do passo de formiga, né? Eu falei há 6 anos que a gente está aqui, você vai vendo a evolução transformacional no tempo. É a mesma coisa do negócio da academia. Se for para academia hoje, você não vai ver nada na balança. Você não vai ver nada no espelho. Mas se você for isso eu não vou conseguir garantir. Mas eu te garanto, se você for todo dia e se alimentar bem, por 1 ano, em algum momento essa conta vai virar e você vai ter esses benefícios. Eu não vou conseguir te precisar quando, mas eu consigo te garantir com certeza que isso vai acontecer. É a mesma coisa para as organizações. Eu consigo te garantir que se você implementar uma jornada de saúde e bem-estar, um olhar individualizado o máximo possível, dado as suas características organizacionais, você vai sim colher esses benefícios no tempo. Não vai ser mês que vem. E é aí que mora, eu acho, essa pressão organizacional. Porque tem os resultados, tem o momento do mercado, tem a economia, tem hoje o pós-pandemia e como que a gente está vivendo tudo isso. Mas quanto mais você deixa, maior esse problema vai, ou mais distante você está desses possíveis benefícios, que é o que a gente falou. Diminuição de custo de plano de saúde, diminuição de absenteísmo, aumento do período que as pessoas permanecem na sua organização, aumento de engajamento, aumento, consequentemente, de produtividade. Gente, pessoas felizes e saudáveis, elas são mais produtivas, elas são mais felizes, elas interagem melhores umas com as outras e isso tem efeito também na vida geral daquela pessoa. A gente está falando dos benefícios aqui corporativos, mas lembra que a gente falou, não tem a separação do Bruno e do Daniel profissionais e do Bruno e do Daniel em casa. Isso tem reflexo em casa, a pessoa fica melhor no dia a dia. A gente vê aqui, empresas que implementam a solução do Gympass e colocam os membros da família, porque é uma das possibilidades, isso converte mais, isso garante mais consistência. A pessoa indo treinar com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos e etc e tal, garante que você tem uma consistência maior e isso vira rotina. Então, assim,
tá tudo conectado. Então, se você não está pensando médio e longo prazo nessas iniciativas, vai continuar tendo discrepância, vai continuar talvez tendo uma falta de percepção do indivíduo lá, do analista, da pessoa mais júnior. Pô, isso aqui não me pertence, cara. O Renato só consegue fazer porque ele é o vice-presidente de pessoas, entendeu? Não sei se faz sentido, pessoal, para vocês. Cara, faz todo sentido, incrível, é muito bom ouvir você, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência no Gympass com a gente também, e quero agradecer sua participação no RH para você Cast e desejar muito sucesso para você. Ô Daniel, Bruno, o prazer foi todo meu, assim, estou à disposição, eu adoro bater papo. A gente até falou aqui, pessoal, antes de entrar e de começar a conversa, eu falei, gente, me puxa aqui, porque vocês vão fazer uma pergunta e eu falo bastante. Então eu gosto de sair discutindo sobre temas que eu tenho bastante proximidade, que eu gosto, assim, de conversar. Liderança, essa questão de cultura, de saúde, bem-estar. Mas obrigado pela oportunidade, pelo espaço, foi um prazer. E quando vocês precisarem ou quiserem, a gente pode bater um papo maior aí sobre outros aspectos da pesquisa ou outros temas de RH. Estou 100% à disposição. Que fantástico e parabéns pelo trabalho. Bruninho, obrigado por ter participado também com a gente hoje. Bom, gente, eu acho que talvez 1% da pesquisa a gente tenha conseguido comentar aqui hoje, né? Bom, eu faço esse reforço, então, né, de realmente vocês acessarem esse material, porque a ideia desse material, né, Renato, não é só traçar um panorama aqui do que está acontecendo de 2023, mas realmente de ser uma base para que as empresas montem suas estratégias para 2024. Então, é uma pesquisa aí que foi lançada há pouco tempo, ela é super atual, ela é uma pesquisa para o presente e para o futuro. Então, mais uma vez, eu reforço também que vai ficar o link aqui na descrição, tá? Vale muito a pena vocês conferirem. E, Renato, obrigado aí pela participação, super prazer te conhecer, entender um pouquinho mais aí o seu trabalho, entender um pouco mais a sua visão sobre essa questão do bem-estar, muito importante, né? Você numa posição alta de RH, ter toda essa percepção aí da flexibilidade, do trabalho com pessoas. Então, muito bacana a gente poder trazer tudo isso. E mais uma vez aí fico muito agradecido, muito feliz por termos contato com você aqui hoje. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos, Bruno e eu, Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você, falamos com Renato Basso, vice-presidente de Pessoas Global do Gympass, e o tema do nosso podcast, a gente falou sobre a pesquisa Panorama do Bem-Estar Corporativo 2024. Antes de eu encerrar, quero só deixar o recado aqui para você assinar o feed do nosso podcast ou se inscrever no nosso podcast aí no player de sua preferência. Você provavelmente está ouvindo a gente no Spotify, mas pode estar ouvindo a gente também pelo Deezer, pelo SoundCloud, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Em qualquer plataforma que você estiver ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever ou assinar o feed do podcast, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do player, mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã, para a gente começar bem a semana. Por isso eu aproveito para desejar uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio do podcast RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.